Bem-vindo ao Causa das Coisas, o dia a seguir ao Eurogrupo, que decidiu apoiar a Grécia. Há quem diga que agora é que vai começar a verdadeira negociação entre as partes, porque há críticas ao governo pelo alinhamento com a Grécia subirem de tom e ainda às presidenciais. Há mais nomes a perfilarem-se. São o mote desta conversa com Manuel Monteiro e Raul Vaz. Olá, Olá. Dr. Manuel Monteiro. Começávamos talvez aqui pelo Eurogrupo. Há pouco soubemos que a Grécia tinha adiado para amanhã, terça-feira, a entrega das propostas, isto depois no fim de semana ter entregue ou enviado uma carta em que eventualmente não era tão rigoroso nas quantificações como desejaria o Eurogrupo. Como é que acompanhou o desfecho da sexta-feira e o que é que espera para agora? Olha, acompanhei com alguma perplexidade, porque estava à espera da parte do Syriza, se as coisas têm alguma lógica, e parece que isto já não tem lógica nenhuma, de uma atitude completamente diferente daquela que depois veio a transparecer. Quer dizer, agora vamos ver, de facto, o que é que nestas propostas concretas vai ser dito e se isso vai ou não ser aceito. Mas, quando lhe falo de perplexidade, para me fazer entender e para os nossos telespectadores também me entenderem, eu tenho a ideia de que, ao contrário do que muito boa gente pensa, não há revoluções sem revolucionários. E não há revolucionários sem sacrifícios. E a verdade é que nós hoje temos uma ideia, por parte de determinadas pessoas que falam de uma esquerda muito ativista, relembrando o passado, e esquecem-se que esses ativistas de esquerda que existiram, concordasse ou não, e eu não concordava, foram homens e mulheres que prescindiram da sua comodidade pessoal, passaram fome, não se importaram de ser presos. É evidente que em regimes completamente diferentes daqueles que vigoram no Estado de Direito, mas ser revolucionário e querer ter sopa na mesa, pão na mesa e poder continuar a fazer férias é uma coisa muito simpática para alguns, mas é uma coisa muito diferente depois na realidade. E nós estamos a assistir a isso um pouco pela Europa. Em Portugal temos muita gente que foi da extrema-esquerda, na comunicação social, na vida política, de um fanatismo total, muitas das vezes nas suas análises, nas suas apreciações, porque embora tenham sido da extrema-esquerda e hoje se identifiquem com o pensamento liberal, no seu íntimo continuam com esse radicalismo militante. E depois muitos outros que dizem que são de uma esquerda, mais esquerda que a esquerda, aquela esquerda que lava mais branco, depois esquecem-se que, para serem verdadeiramente coerentes com os seus pontos de vista, se calhar têm de passar fome. E esse é o ponto da verdade do Syriza. E, portanto, isto do lado do Syriza. Portanto, eu acho que, a não ser que as coisas se alterem, o Syriza sai mal disto. Do seu ponto de vista político, o Syriza sai objetivamente mal disto. Sob o ponto de vista da União Europeia, eu creio que fica claro que a Comissão Europeia praticamente deixou de existir. Ok, o Sr. Juncker veio fazer umas declarações indignado com aquilo que tinha acontecido em relação a Estados como Portugal. A expressão é a dignidade foi... Que a dignidade foi afetada. Bom, mas na realidade você hoje olha para o Eurogrupo e dá a ideia de que o Eurogrupo é uma instituição comunitária porque é ali que tudo se decide. Eu estou francamente convicto de que, aguente-se a Grécia, desculpe uma expressão ou não, as coisas vão dar mal no futuro, porque creio que a União Europeia, tal qual está alicerçada, não tem cura, e vamos ver o que é que vai acontecer com a França. Raul, no fim de semana, depois do desfecho da reunião de sexta-feira, nas redes sociais e mesmo na comunicação social e nos discursos que foram feitos dentro da Grécia e nos partidos homólogos da Grécia e noutros países da Europa, o discurso era de vitória do Syriza e daquilo que tinha conseguido negociar em Bruxelas. Passado uns dias, começa a ouvir-se a outra corrente. Afinal, quem é que ganhou na sexta-feira? E quem capitulou? Eu penso que ganhou a Grécia e ganhou a Europa. De qualquer das maneiras, é evidente que esta aproximação do Syriza à realidade, ou este choque com a realidade,
que só surpreende aqueles que pensavam, de facto, estes aventureiros ou estes revolucionários desta época que vivemos, que era possível que um país como a Grécia, com as dificuldades que a Grécia atravessa, com as razões que assistem ao povo grego, mas conseguia vergar 18 países que obviamente têm um objetivo, eu não direi comum, porque ele não é propriamente comum, mas tem um objetivo. E, portanto, todos aqueles que pensavam que o Syriza, e particularmente esta dupla, eu diria, se me permite a expressão, vou arriscar a expressão, uma dupla de gabirus do século XXI, sobretudo o Sr. Varoufakis, que é de facto um homem que tem muito traquejo na mensagem, e no estilo e na imagem, ou seja, é de facto um herói destes tempos, onde as redes sociais ocupam um espaço privilegiado da opinião pública e publicada, e o Sr. Varoufakis percebeu isso, e o Sr. Tsipras vai atrás, ou à frente, ou ao lado, ainda não percebi bem. Portanto, a primeira voz claramente dissonante e com peso na razão que assiste à Grécia, voltando ao meu ponto de partida, foi inclusive dentro do Syriza, um senhor que se chama Manolis Glezos, tem 92 anos, eurodeputado, um ícone do Syriza e daquele movimento que construiu essa amálgama, esse albergue grego que é o Syriza, e que é um homem com assinatura reconhecida na sociedade grega, e foi o primeiro a dizer, obviamente, da liberdade que a idade lhe permite e da experiência que tem. É um homem que aos 19 anos subiu à Acrópole, isto é uma imagem, eu diria, o Varoufakis deliraria se tivesse essa oportunidade, e arriou a bandeira com a cruz suástica, e, portanto, é um ícone da sociedade grega. E disse uma coisa muito simples: fui enganado. Quer dizer, e quando este homem diz fui enganado, está a dizer que todo aquele povo foi enganado. E foi de facto enganado. E foi enganado porque hoje em dia, nesta sociedade hipermediática, onde de facto os decisores políticos têm pouco cuidado com os compromissos que assumem, e a Grécia e o Syriza não é exceção. Nós também não podemos ter uma apreciação destes dirigentes e desta dupla de gabirus que é diferente de várias duplas que vão andando pelo mundo. Eventualmente na forma não parecem gabirus, mas que entre as promessas... de facto, em termos daquilo que se atravessam, em termos de compromisso com os seus eleitores, têm algo de semelhante. E, portanto, o Sr. Varoufakis levantou a gola, uma gola encarnada, que dá sempre um ar trendy, tirou a gravata onde nunca a pôs. Estamos à espera que o Sr. Tsipras ponha a gravata que lhe foi oferecida pelo Sr. Rente. Agora, isto é muito pobre. Porque, de facto, o que é que aconteceu? O que é que vai acontecer à Grécia? O que vai acontecer à Grécia é que não vai acabar a austeridade, não vai acontecer um aumento do salário mínimo como foi prometido em campanha eleitoral, que passaria de 500 e tal euros para 700 e tal euros. Não vai acontecer. Provavelmente as privatizações vão ser recuperadas, embora a um ritmo, obviamente, distinto daquele que estava previsto. E, portanto, aquilo que foi prometido aos cidadãos gregos não se vai confirmar. Poder-me-ão dizer, e com alguma razão, mas afinal, para que é que serviu esta exuberância para a Europa? É evidente que serviu, por exemplo, ao Sr. Juncker acordar para uma realidade que de facto não é nova e dizer, ele era presidente do Eurogrupo, é preciso dizer quando essas maldades e essa dignidade foi retirada a alguns povos. Isto é que essa dignidade foi retirada, não foi quando foi executado os programas de ajustamento que esses governos desses países aceitaram. Foi retirada quando os governos que levaram o país até à bancarrota, no caso Portugal e Irlanda, de facto estiveram no exercício das suas responsabilidades. Portanto, tudo isto tem que ser enquadrado, não com grandes mensagens históricas, mas com mensagens da realidade. Isso é o que está a acontecer à Grécia. É evidente que quando a Grécia despertar para a realidade que o Syriza vendeu e que não conseguiu confirmar, isso vai ser provavelmente um problema. E é essa a questão que se coloca, Dr. Manuel Monteiro, é que até agora o eleitorado do Syriza até está reforçado relativamente àquilo que foi o ato eleitoral há alguns meses, há um mês atrás. Até quando é que o eleitorado vai acreditar que, de facto, o Syriza conseguiu diferente? Eu não sei. Eu penso que isto pode dar mal para a democracia. Quer dizer, não só grega. Não só grega. Porque, repare, se você vota em desespero,
na perspectiva, como aliás nós vimos na televisão, muitos eleitores a dizerem isso, pior do que estou não fico, e portanto vou votar nestes sujeitos, tem uma palavra firme. Houve manifestações, aliás, a dizerem, mal ou bem, falidos mas livres, portanto de gente a afirmar nós estamos disponíveis para passar pior, mas ao menos recuperar a nossa liberdade. E depois, perante esta situação, eu penso que isto, obviamente, pode dar muito mal. Agora, se a Alexandra me permite, e pegando ali numa expressão do Raul, quer dizer, os nossos telespectadores sabem que nesta questão eu não acompanho o Raul no seu entusiasmo legítimo, idealista pela União Europeia. Que se mantém? E que eu respeito, note, que eu respeito, porque eu acho que com toda a dificuldade que eu reconheço nessa construção. Mas eu respeito as pessoas que têm ideais e que se batem pelos ideais. Eu tenho uma posição realista e, portanto, entendo que a realidade dos Estados-nação dificilmente será ultrapassada, a não ser que seja subjugada pela diminuição de capacidade económica e financeira. Mas há aqui uma coisa que me parece importante recordar, e que é esta: sem pretender retirar toda a responsabilidade aos gregos e aos portugueses que seguiram um determinado caminho errado, nós não nos podemos esquecer também do seguinte, nomeadamente em relação a Portugal. Eu recordo-me dos relatórios permanentes da Comissão Europeia, e recordar-se-ão, a dizer que nós éramos o bom aluno. Mas nós éramos o bom aluno que estava a copiar. Então eles não sabiam. Nós éramos o bom aluno. Estávamos a ter excelentes notas. Mas nós não tínhamos estudado para ter as excelentes notas. Estávamos a copiar pelo parceiro do lado. Portanto, estávamos a falsificar os resultados. E, portanto, a Comissão Europeia e os responsáveis altos da Europa sabiam aquilo que também nós estávamos a fazer. Eu não estou a pretender ilibar-me, note-se, de responsabilidade. Agora, não posso aceitar a ideia de que há uns senhores na Alemanha que são os puros, os ingênuos, que nos pagaram convencidos que nós estávamos a aproveitar bem o dinheiro, sem saberem que nós estávamos a aproveitar bem o dinheiro. Porque você repare, eles sabiam que nós estávamos a aproveitar bem o dinheiro, mas sabiam outra coisa. Sabiam que, nesse mau aproveitamento, nós estávamos a comprar os carros, as máquinas de lavar roupa, os secadores, nós estávamos a comprar a maquinaria que eles produziam. Mas seria o papel dos outros países desincentivar... A Comissão Europeia tinha também esse dever. Bom, então começava a perda de soberania orçamental de prevenção. Mas repare uma coisa, quando eles fazem relatório... Eu lembro-me do Dr. Cavaco. O engenheiro Guterres, nesta matéria das finanças, o seu governo, melhor dizendo, teve mal. O engenheiro Sócrates, pior. Mas o problema vem de trás. Porque foi criada uma ideia ao país de que só podia consumir e consumir mais do que aquilo que produzia no tempo dos governos do Dr. Cavaco Silva. Porque eu recordo-me, estive aliás recentemente a fazer um trabalho para o livro dos 40 anos do CDS, e recordo-me que uma das bandeiras que o CDS, Partido Popular, presidido por mim, na altura esgrimia, era rigor nas contas públicas. Porque as obras do Centro Cultural de Belém tinham ultrapassado N vezes o seu orçamento. As obras da Expo 98 tinham ultrapassado N vezes o seu orçamento. As obras das autoestradas tinham ultrapassado N vezes o seu orçamento. As obras da Ponte Vasco da Gama tinham ultrapassado N vezes o seu orçamento. E o que é que aconteceu? Aconteceu que foi criado um estilo de governação no país e os governos que vieram a seguir ou faziam igual e davam às pessoas aquilo a que elas se habituaram, estavam desgraçados. E eles não fizeram igual, ainda fizeram pior. Ora, a União Europeia, e portanto responsabilidade nossa, se quiser, numa escala de 0 a 10, a responsabilidade é nossa, em 9. Mas a responsabilidade é do professor, que sabia que eu estava a copiar e fechou os olhos, ou fez assim, olhou para o lado, e portanto fingiu que não via os erros que nós estávamos a cometer. E já agora deixe-me dizer-lhe uma coisa que me parece real, eu tenho falado sobre isso com alguns amigos que partilham inteiramente da visão e das preocupações do Raul. Esta coisa hoje de direita e de esquerda, isto hoje é uma baralhada total. Estou a olhar para a Grécia e para o Siriza. É uma baralhada... Não, mas ouça, na própria União Europeia, porque você vê governos socialistas em França a adotarem medidas económicas que, ai Jesus, se não fossem governos com a bandeira do Partido Socialista. Em França, o Sr. Hollande foi buscar o Primeiro-Ministro em desespero de causa, que é o homem mais à direita do Partido Socialista. Portanto, o líder do Eurogrupo
não consta que seja um perigoso direitista. É o líder do governo italiano e daí em aspas. Portanto, nós vemos pessoas supostamente à esquerda, preocupadas com as questões sociais, a terem atitudes de direita. Depois temos governos que supostamente são de direita. Na oposição, enquanto estão na oposição, dizem uma coisa, quando chegam ao governo fazem outra. E, portanto, há uma confusão imensa. E eu penso, e esse é que é o grande problema, é que nós não temos lideranças. E você tem aqui falado nisso. O problema é dançar ao som da música. E eu isso aí estou de acordo consigo. Há uma ausência total de política. E de responsabilidade. E a ausência total de política leva a uma ausência de reflexão. Porque as pessoas deviam parar a pensar e dizer o que é que nós queremos disto. E, em função disso, definir uma linha política com a qual podemos estar de acordo ou em desacordo. Caso contrário, eu creio que isto vai de mal em mal para pior. O Sr. Juncker, que é reconhecidamente um dos políticos europeus mais experientes e há mais tempo em funções, é um homem que foi primeiro-ministro de Luxemburgo que no tempo dele, é uma lavandaria a céu aberto. Vamos não ter medo de dizer as expressões daquilo que é. Quer dizer, eu gostaria de perguntar ao Sr. Juncker, que a direita tanto quis ser que ele fosse presidente do Eurogrupo, presidente da Comissão Europeia, presidente do Eurogrupo, já foi. E que agora a esquerda diz Juncker, o Salvador da Europa, quer dizer, tudo isto é muito tenue e muito ao som da música, quer dizer, o Syriza aliou-se com um partido xenófobo. Não há dinheiro. A música é a música que rende poder. Estes senhores querem manter o poder. Por isso é que estes senhores estão na Grécia, à frente do governo, são competentes a esse nível. Ou seja, eu sempre disse, pareceu-me, não os conheço, mas o comportamento revela competência. Mas vamos ver agora como é que eles saem desta. Admito que tenham esticado a corda longe demais e não sei qual é o objetivo destes senhores. Pode ser, inclusive, uma saída Pode ser. Do euro, uma saída, falámos nisso aqui. Uma saída politicamente controlada em termos daquilo que vai ser a leitura. Uma saída que passa a ser desejada pelas pessoas. Exatamente, claro. Passa a desejar pelo seu eleitorado e que mantenha o Syriza e estes senhores no poder. Porque, quer dizer, isto é verdade que as pessoas têm emoções, têm ilusões e também decidem muito em função desses comportamentos e desses sentimentos. E nesse aspecto o Syriza está a ser uma competência absolutamente inquestionável. É preciso dizer isso com toda a clareza, que o Sr. Varoufakis é um mestre da ilusão. Sim, mas agora é um mestre da ilusão. Você quer dizer, concorda que agora isto é uma chapelada, quer dizer, porque não lhe chamam troika, sim, mas chamam troika, mas é a tal questão da semântica. Isso também não é novo. O outro homem politicamente muito competente, que é o nosso vice-primeiro-ministro, também não gostava da palavra, quer dizer, triunvirato. Pois, tá. Mas não pegou. Protetorado. Mas hoje, quer dizer, não pagou. É novo, vindo de um grupo político supostamente marginal a esse tipo de arte. Está a entender? Mas deixe-me dizer uma Percebe coisa. onde eu quero chegar? Porque houve muita gente, não é o meu caso, mas houve muita gente. E eu gosto que as pessoas gostem da política. Sim. Porque acho que ter um ideal e uma paixão pela política é das coisas mais fascinantes que existem na vida. Claramente. E eu, não sendo uma pessoa de esquerda, porque não tenho essa visão idílica do mundo, etc., gosto que haja gente que acredita. E, portanto, a ideia que esta gente pretendia passar era de que nós não temos nada a ver com o jogo da comunicação, quer dizer, nós somos puros, nós falamos a verdade e somos etc., reais. somos reais, e afinal não lhe chamam troika, chamam-lhe outra coisa qualquer. Não lhe chamam morando, chamam-lhe outra coisa qualquer. Quer dizer, é exatamente não há a mesma programa, coisa. É uma extensão de qualquer coisa. Não há morando, mas há uma extensão. Quer dizer, é exatamente a mesma coisa. Portanto, caiu o véu. Não há dinheiro, há um equivalente geral. Percebe? Caiu o véu. E é nesse sentido que eu há bocado dizia que nisso as coisas podem lhes correr mal. Porque esse senhor com 92 anos tem toda a razão. Mas se assim for, pode correr bem, por exemplo, a Espanha. Se correu mal ao Syriza na Grécia, ou não? Há uma questão na Europa que é relevante e eu essa percebo na Grécia, em Espanha, em Portugal, em qualquer parte, sobretudo nestas sociedades que foram mais atingidas pela crise das dívidas soberanas e pela crise do sistema financeiro. É do que estamos a tratar. Não houve aqui uma crise da política, houve uma crise do sistema financeiro e das dívidas soberanas. Que a política não soube resolver. Que a política não quis ou não soube ou não resolveu. Ou teimou ainda em não resolver. Vai resolver. A política vai resolver isso, pode não resolver da melhor forma, mas é a questão da chaga social do desemprego. E Espanha tem esse problema. E, portanto, quer dizer, como a Grécia tem esse problema.
Ou seja, o Syriza só se faz Syriza porque, de facto, há muito descamisado na Grécia. Portanto, aquilo chegou, de facto, a criar bolsas de um problema, de facto, humanitário. E, portanto, a partir daí, quer dizer, pior não fica, quer dizer, portanto, fica pior. Quer dizer, quando se bate no fundo, desce sempre. Mas, quer dizer, a noção das pessoas é o estar perdido por 100, perdido por 1000. Em Espanha há um grande desemprego, que é algo não direi de convencional, mas que há muito tempo que há um desemprego muito acentuado em Espanha, e esse é o problema e a razão do Podemos ter se afirmado muito rapidamente em Espanha. Eu diria que o Bloco de Esquerda não teve essa sorte em Portugal, porque nasceu um bocado... Nasceu antes do tempo. Do tempo que fazia sentido e, portanto, sofreu essa erosão. Um discurso protagonizado. E há o Partido Comunista. Um discurso protagonizado por Louçã no momento certo, por Louçã em grande forma, imaginemos capitalizava mais. Louçã, como Louçã que é muito competente politicamente. Como à direita, não é só à esquerda. Como à direita e poderá... Mas, quer dizer, há dois travões aqui em Portugal. Portugal aí teve a sorte, circunstancialmente alguém já disse que não era sorte, era azar. De facto, o Partido Comunista se ter afirmado desta forma e ter permanecido. E à direita também existir um CDS, que se confunde e que é um travão. Ou seja, quando, no 25 de Abril, muitas das pessoas que eram afetas ou simpatizavam com o antigo regime, isto é também da raça humana, para dar o salto... Foram para o PPD. Foram para o PPD. Ou seja, não deram o passo que era correto. Ultrapassaram, foi um passo maior que a perna. Mas também não podiam, a verdade seja dita, porque os partidos que existiam de direita foram proibidos pelo MSA, o Partido Liberal, o Partido do Progresso, o próprio PDC. O PDC, exato. O próprio CDS esteve cercado no Porto, no Palácio de Cristal, o antigo Palácio de Cristal. Portanto, este seu amigo levou bufetadas na cara, na rua, por andar com o autocolante do CDS. Exato. Portanto, quer dizer, as pessoas que tinham esse preconceito ou tinham esse peso na consciência, muitas pessoas que tinham peso, foram para o PPD, que era o passo que eles podiam dar para serem democratas e para se assumirem socialmente. Como muitos da extrema-esquerda foram para o PSD. Exatamente. Portanto, houve esses movimentos. E, por estas razões, criou-se em Portugal dois tampões, quer dizer, um à direita e outro à esquerda. Sim, mas claro, depois evoluíram, eu não estou a... Depois houve convicções no meio disso tudo. Houve algumas convicções. Mal, por certo, dizer isto, mas eu vou dizer, e os meus amigos, e eu estou completamente à vontade para o fazer, mas reparem. Aliás, peço desculpa, alguns líderes do CDS, não estou a dizer que é o caso do Dr. Manuel Monteiro, ou saíram do partido ou mudaram para o PPD, PST, Francisco Lucas Pires. A essa altura eu, que tive o privilégio de conhecer e conviver com Francisco Lucas Pires, um dia perguntei, mas porquê é que o senhor foi para o PPD? Porquê é que o senhor... Para o PST, na altura. E ele disse, muito simples, antes de ser expulso, saí. Não, isto era a convicção de Francisco Lucas Pires e eu não estou a cometer nenhuma inconfidência. Eu sei, mas... a dizer aquilo que Francisco Lucas Pires me disse e acreditará certamente. Antes de eu ser eleito presidente do CDS, na véspera de um congresso... Mas quer dizer, o CDS teve, ao longo da história, já não passamos agora do Syriza para o CDS e não é simpático, teremos de fazer outro programa. Mas quer dizer, eu acho... eu acho que é importante fazer isso. É importante. Acho que é importante falar disso. Eu, aliás, escrevi agora um texto, como digo, o CDS vai fazer um livro sobre os seus 40 anos. E convidaram os ex-líderes partidários para darem um testemunho escrito, 30, 40 páginas, eu fiz 50, e foi engraçado para mim até reviver determinado tipo de situações, olha, muitas coisas que estão a acontecer agora e que na altura, quando se diziam, era o fim da macacada. Mas a questão europeia, aquilo que aqui estamos a debater, foi de facto sempre uma questão de clivagem dentro do CDS. Com Freitas do Amaral, com Francisco Lucas Pires e comigo. E consigo. Agora, pode-me ficar mal dizer isto, mas eu peço imensa desculpa. Algumas pessoas, peço desculpa, evoluíram. O Dr. Paulo Portas teve uma evolução. Exatamente. O Dr. Paulo Portas ao seu lado, era um dos acérrimos críticos da União Europeia. Da moeda única. Moeda única. Ouça, nem vale a pena. Para não falar da Troika. Mas deixe-me só dizer isto. Eu, em determinada altura, a propósito desta questão europeia, daquilo que estamos a viver, saio do CDS. Não foi só por isso, mas esta é a razão de fundo. E criei um partido que não teve sucesso aqui no continente, espero que tenha na Madeira e que na Madeira tenha agora bom resultado nas eleições regionais, se assim os eleitores o entenderem, e crio a Nova Democracia. Provavelmente, não digo comigo, mas provavelmente, um partido desses
surgindo agora, Agora. nestas circunstâncias e com este caldo que aqui está, teria tido... Era a tal questão de Exatamente. à esquerda com Francisco Louçã, à direita e com outra pessoa Esta qualquer. questão da Europa, esta questão das Exatamente. repare, como é que é possível juntar, e é possível de facto, e com convicções e com objetivos comuns, Francisco Louçã e Bagão Félix, quer dizer, isto é real, quer dizer, não estou a falar de agora, Sim. deste tempo que vivemos. Ferreira Leite. Podíamos estar a viver Não, um tempo em Ferreira que juntávamos o Dr. Manuel Monteiro com o Dr. Francisco Louçã. Não, ouça, seria fácil eventualmente, sim, mas há aí um problema de partida, quer dizer, e a questão ideológica é uma questão relevante, quer dizer, porque as pessoas podem se entender todas no contra, o que não significa que estejam juntas a favor. O problema é quando o Siriza chega ao poder. Exatamente. Avancemos e olhemos para a questão nacional. Tivemos Raul Maria Luís Albuquerque no Eurogrupo, ao lado do homólogo espanhol, os dois, diria eu, irritados, talvez não seja esta a palavra, mas pelo menos bastante mais agressivos que o resto dos presentes, porque queriam mais compromissos do lado da Grécia. Politicamente é um embaraço esta posição do governo cá dentro e justamente depois das declarações de Juncker a dizer que os países tinham sido feridos na sua dignidade. Depende como é que se lida com essas dificuldades. Lidou-se bem? Eu penso que não. Penso que não e começou-se por lidar mal quando eu percebo que Maria Luísa Albuquerque tinha na sua agenda um encontro com o ministro Schäuble numa quarta-feira da semana passada em Berlim. Estava agendado, julgo que desde novembro, ou coisa que o valha, segundo li. Agora, é evidente que as circunstâncias também determinam comportamentos e algumas cautelas, e, portanto, isso não foi minimamente avaliado, penso eu. Ou seja, sim senhora, esteve-se com o Schäuble. A leitura desse encontro foi naturalmente feita pelas opiniões públicas dos vários países, incluindo a opinião pública portuguesa. Essa era das óbvias, mais ou menos. Eu acho que se pode ser bom aluno. Eu percebo a execução do programa de assistência financeira que este governo fez de uma forma, na minha opinião, continuo a afirmá-lo, corajosa em determinados aspectos. Houve circunstâncias, provavelmente, em que se pisou o risco ali ou se exagerou numa determinada tecla, mas, de qualquer das formas, não é fácil um governo herdar ou pegar num país na situação em que este governo pegou no país e chegar onde chegou, ou seja, à credibilidade. E era um problema financeiro, não era um problema político com que Portugal se confrontava. Portugal tinha um governo minoritário, bem sei, mas um governo que vinha de uma maioria absoluta, um governo sufragado em termos eleitorais há 2 anos. Portanto, quer dizer, não havia um problema político em Portugal. Havia um problema, de facto, financeiro. E que depois degenerou, obviamente, numa questão social grave. Mas esta é a questão. E, portanto, este governo resolveu essa questão, que era uma situação difícil de resolver. Agora, o bom aluno, estar no quadro de excelência, não quer dizer que se ande sempre a dizer eu sou o melhor aluno, quer dizer, ou andar de quando em vez a exibir essa qualidade perante outros alunos. O professor Marcelo ontem fazia essa analogia de que o aluno que é bem comportado, obviamente, quando vai para o lado do professor, a turma que de facto reage. Ali está o Betinho, ali está o... Quer dizer, e portanto, isto politicamente não é aconselhável face às circunstâncias. Isto não significa que, na minha opinião, o Governo deva renegar aquilo que fez. Pelo contrário, agora não pode andar ao sabor, mais uma vez, ao som da música que está a tocar. Portanto, quer dizer, Maria Luísa Albuquerque meteu os pés pelas mãos. De facto, não falou no fim do Eurogrupo. Sexta-feira à noite, as notícias que circulavam e nasceram numa televisão grega, como é óbvio, a competência exerce-se quando é preciso que ela se exerça em função de um determinado objetivo. Uma televisão grega que lançou a notícia de que Portugal e Espanha tinham estado contra o acordo no Eurogrupo. A partir daí é evidente quem está contra aquilo que a Alemanha ou a Europa, de facto, a Europa que são 18 países do Eurogrupo, é preciso dizê-lo, em termos das responsabilidades políticas de cada país, que começou obviamente a bola de neve. Enquanto o ministro espanhol, de facto, tinha tido o cuidado, não é preciso ser muito cuidadoso, para falar no fim do Eurogrupo e dizer aquilo que devia dizer. Mas deixou que dissesse deixou para 24 horas depois já teve aí dizer que parecia mais Siriza que o Siriza. Portugal estava super agradado com o acordo que se tinha chegado, não tinha havido nenhuma vírgula, nenhum entrave, nenhum obstáculo. Quer dizer, se foi assim, eu também acho mal. Eu, como cidadão português, se Maria Luísa está a dizer a verdade, disse a verdade na TVI, eu também acho mal. Quer dizer, então o que é que nós andamos aqui a penar durante 3 anos? Para agora, o governo português que nos fez penar,
e eu reconheço a coragem do Governo em equilibrar as contas públicas. Equilibrar? Então a dívida aumentou? Sim, Você... como sabe tem uma explicação. Tem, mas pode ter muitas explicações, mas factos são factos. Mas reduziu-se o déficit. Sim, e recuperou-se o crédito, o acesso ao financiamento, isso é tudo que é verdade. aquilo que a Grécia não tem. Raul, isso é tudo verdade, mas por amor de Deus, não mistifiquem a coisa, porque a dívida aumentou e tem que ser paga. O que significa que a questão de fundo... Ou gerida, neste caso. Está bem. Mas a questão de fundo não foi feita por este Governo. A tal reforma do Estado para diminuir despesa não foi feita. E, portanto... Cortou-se. Raul, está bem, mas ouça, nós estamos a ir... Ganhámos credibilidade para nos endividarmos mais. Acha isso de menos? Ouça, não, isso é muito importante. No mundo em que vivemos, ganhámos credibilidade. Acha isso de menos? Ganhámos credibilidade. Raul Vaz. Ganhámos credibilidade. Ouça. Para ir buscar dinheiro ao banco. Ganhámos credibilidade para nos endividarmos mais. Mas, na realidade, estamos cada vez mais endividados. E esta situação, você ganha credibilidade... Vamos não discutir as causas da crise e olhar para a questão política atualmente. Dr. Manuel Monteiro, o Bruto da Costa dizia numa entrevista ao Diário Económico e à Antena 1, e estou a seguir aqui o comentário do Raul Vaz, falou em falta de personalidade política deste governo. Este episódio do Eurogrupo com Maria Luísa Albuquerque, e depois Passos Coelho a vir também aqui apoiar a Ministra das Finanças, é um sintoma ou é um sinal dessa falta de personalidade? É um sinal do país. Isso aí, por muito que me custe, nós estamos a pedir demais à perna. E a perna dá o que pode, é a realidade, nós portugueses, somos muito para a frente, modernos, inovação, etc. Mas cá no nosso subconsciente ainda está o tempo de Vasco da Gama, das descobertas, das caravelas em que nós fomos enormes. E não queremos aceitar o facto de sermos hoje, em termos objetivos, um pequeno país na União Europeia. Nunca deixaremos de ser um pequeno país na União Europeia, que só temos uma coisa grande, é a nossa língua. E é, de facto, pela nossa língua que nós podemos ser... Não, que nós podemos ser maiores na União Europeia. Por isso eu sempre tive uma percepção política e estratégica, se quiser, de que o país não podia pôr os ovos todos políticos na União Europeia, porque na União Europeia conta pouco. Ouça, eu concordo convosco. Consigo com aquilo que você disse. Isso não conta pouco. Não. Na reação da Maria Luísa Albuquerque, a prova mais evidente que ela própria reconhece o erro é ter que vir à pressa falar à comunicação social, porque só não vinha, não é? Se ela falar quase exclusivamente atrás do prejuízo. Exatamente. Portanto, é a prova evidente que ela percebeu algo que meti. A Ministra das Finanças, que eu saiba, tinha na agenda uma ida ao Schauble, mas não tinha uma agenda à TVI. Claro. Agora, repare, a realidade é que nós há muito tempo deixámos de contar a nível europeu. Ainda que queiramos mostrar que contamos. E, portanto, perdemos personalidade. Bom, provavelmente perdemos personalidade, mas perdemos grandeza, porque a personalidade pressupõe... Grandeza não no sentido negativo. Nós perdemos grandeza. E, ao perdermos grandeza, obviamente que somos uns tipos simpáticos, que agora o ministro alemão diz, agora senta-te aqui, agora senta-te ali. Mas isso não é de agora. Isso não é de agora. Nós agora ficamos mais irritados com Maria Luísa Albuquerque. Porque gostamos menos dos alemães do que gostávamos, não é verdade? Mas isso não é de agora. Isso é uma situação que já vem há muito tempo a acontecer em Portugal no contexto da União Europeia. Vamos ao outro espectro, ao lado do Partido Socialista. António Costa ganhou a liderança do partido há 3 meses e no partido já se ouvem algumas vozes em surdina descontentes com a falta, eventualmente, ou a ausência de personalidade política também de António Costa. Eu não sei se é com falta de personalidade, eu acho que as vozes que se ouvem não são só... Eu do Partido Socialista, pronto, sei o que vejo e o que leio. Estou a focar-me também na não reação imediata a Juncker, que era algo que era imediatamente capitalizável pelo Partido Socialista. Eu acho que o meu amigo António Costa tem um problema sério, não só dentro do PS, porque acho que dentro do PS não virá grande mal ao mundo, é no eleitorado, porque eu encontrei muita gente, colegas meus, pessoas contentes com a vitória de António Costa, descontentes
com o rumo da governação e que convenceram-se que a liderança de António Costa iria galvanizar um movimento alternativo e que agora começam aqui e ali a manifestar preocupação uns e desalento outros. E, portanto, eu acho que isso é que manifestamente deve preocupar António Costa, porque a coisa não está a agarrar. Quer dizer, pode vir a agarrar, agora que manifestamente a coisa, sob o meu ponto de vista, que a coisa não está a agarrar para o lado do PS, neste momento não está. Há liderança de António Costa nos últimos 3 meses? Eu penso que sim. Eu tenho uma ideia algo contrária à do Manuel Monteiro. Eu acho que António Costa está a fazer, dentro dos condicionalismos que, obviamente, uma liderança do Partido Socialista, um partido europeu, um partido que negociou, assinou o memorando da Troika. Nós temos que... a memória é curta, mas não é tão curta quanto provavelmente esses desiludidos do Dr. António Costa esperariam. Quer dizer, o Dr. António Costa não pode liderar um partido que levou o país à situação em que levou, que negociou, que pediu ajuda à União. Portanto, tudo isto é lembrável facilmente, ou seja, então, ele tem que gerir isto com pinças e com cuidado, e ele sabe, até porque nesse aspecto acho que António Costa tem, quer dizer, António Costa é um político à moda antiga, quer dizer, um homem candanista aos 14 anos, e portanto tem esses déficits de modernidade, se quisermos. Portanto, não é o Varoufakis, não é um Tsipras, quer dizer, não são estes cristãos novos que de um momento para o outro criam uma ilusão, um golpe de mágica e o mundo vai mudar. António Costa não é esse estilo de político, ou seja, é um político que pesa cada decisão, cada intervenção e que sabe que o tempo, se tudo correr dentro de alguma normalidade, corre a seu favor. Eu acho que essa é a leitura do Dr. António Costa. E, portanto, quer dizer, tudo aquilo que António Costa se atravessasse a dizer que com ele à frente do país a coisa ia ser completamente diferente, porque se ia haver o aumento do salário mínimo, que as reformas iam ser repostas imediatamente, que os salários da função pública não eram repostos... Bom, mas se não disser isso, diz o quê? Provavelmente não diz muito mais do que aquilo que tem dito. Exatamente. É claro que tem que ter um programa do governo, tem que o defender, tem que ter uma ou duas ideias, que aliás já vem expressando. Repare-se que António Costa tem a preocupação, na minha opinião, posso estar enganado, de dar tiros certeiros. António Costa tem sido muito criticado, e com alguma razão técnico, não direi política, mas técnica, por os ataques que tem feito aos fundos comunitários. É o tiro certeiro que um líder da oposição deve dar. Porquê? Mas acabou por sair mal com a história do Poiás Maduro, que não saía do gabinete no dia em que ele vai... Quer dizer, saiu mal num certo círculo. Isso não diz nada às pessoas. Que percebe dos fundos comunitários e sabe, quer dizer, o Dr. Poiás Maduro é muito competente, é um homem muito culto, é um homem sábio, mas de política não quer ser indelicado. Mas também é um cristão novo, portanto, quer dizer... Foste muito Varoufakis agora. Fui um bocado Varoufakis. Mas, portanto, quer dizer, Está aqui, onde é que a António para Costa... cima. Está aqui, está a pôr a bola para cima. Você. Igual lá a Carolina Herrera, encarnado, funciona. Foi a mulher que lhe ofereceu, provavelmente Provavelmente também. não, tem bom gosto, a mulher tem bom gosto. Só que há circunstâncias para tudo. Mas voltando ao Dr. António Costa, onde é que o líder da oposição deve atacar e deve pôr o dedo na ferida? Nos fundos comunitários. Porquê nos fundos comunitários? E ele sabe isso, que o governo pode fazer umas flores. Ou seja, quando António Costa, um tanto ou quanto fora de tempo, ou antes de tempo, está a dizer, isto está a ser mal gerido, porque os fundos comunitários já deviam estar no terreno e já deviam estar a dar frutos e tal. Está politicamente a fazer destruir a ideia de que os fundos comunitários... Para na altura certa... vir dizer o que estes senhores só são capazes de fazer é através dos fundos comunitários, que é a pouca ferramenta que este governo tem daqui até às eleições. E, portanto, António Costa, antes que seja tarde, pôs o dedo na ferida da ferramenta que pode ser utilizada para este governo. E o Primeiro-Ministro e o Dr. Paulo Portas sabem isso. O Dr. Poiás Maduro, que está... com coisa que não quer fazer política para além desse tempo, é evidente que se revela ofendido, e com alguma razão. Por exemplo, eu já fui a 50 autarquias, já ando a correr, ando a fazer, quer dizer, o esforço, qual é o mal de eu ter estudado lá fora e ser um estrangeirado competente? Não tem mal nenhum, mas o doutor que eu gosto, à moda antiga, põe o dedo na ferida. Mas há um problema, já agora, se me permite, muito rapidamente. Para passarmos aqui para outra questão. Isto é competência política em função da sociedade que se exerce essa competência. Eu não digo o contrário, mas há aqui um problema de
fundo que se coloca a António Costa e aos partidos socialistas é que os seus eleitorados querem Sim. aquilo que as suas direções partidárias sabem que não podem fazer. Claro. Se quiserem manter-se neste modelo da União Europeia. Ponto Vamos final. vamos ver. E essa é que é uma questão, porque António Costa está entre a realidade dos governos socialistas e a ilusão do eleitorado que gosta do Syriza. Não quer ser mais um Hollande. Portanto, não, ouça, porque ele, por um lado, ele sente que os jovens socialistas, que o eleitorado quer uma mudança, quer um refrescamento e, portanto, gostam do discurso do Syriza. Queira-se ou não, gostam daquilo. E, por outro lado, ele diz é preciso acabar com a austeridade, mas cada tiro o seu melro. Quer dizer, porque os líderes dos governos socialistas europeus... Todos acabarão por dizer que é preciso acabar com a austeridade. Tá bem, mas esse é que é o grande dilema dele. Incluindo, provavelmente, é o dilema alguns dirigentes do PS têm campanha eleitoral. A pressão da ilusão e a pressão da realidade. Ouça, ele tem é difícil, é gelo fino, claro. É gelo fino, mas ele tem que marcar, sobretudo, uma diferença de atitude, quer dizer, porque a política não vai divergir muito daquela que tem sido executada. É evidente que ele acredita, ou quer acreditar, como nós todos queremos, que o ciclo da Europa também está a dar uma certa volta. E, portanto, que ele vai apanhar... Resta saber bom. Pior. Não sei. Queira Deus que você tenha razão. Raul, olhando muito rapidamente para ouvirmos também do Dr. Manuel Monteiro sobre este assunto, a questão, este braço de ferro entre a CMVM e o Banco de Portugal sobre o pagamento de papel comercial aos clientes do BES. As instituições aqui também saem mal vistas, quer um, quer outro. Sim, as instituições e aquilo que é o respeito pelos cidadãos. Quer dizer, não é também há muito tempo que nós ouvimos alguns responsáveis políticos e não só políticos deste país, a dizer que o BES, o Banco Espírito Santo, tinha uma almofada suficiente para fazer face a essas dificuldades que agora há uns meses esta parte se vem a concretizar. E, portanto, quer dizer, eu acho que aqui é conhecida, quem nos acompanha, a minha opinião sobre o Governador do Banco de Portugal, que não é uma boa opinião. Não tem a ver só com os lesados do BES, tem a ver com a sua gestão do caso BES. Quer dizer, acho que, e antes da falência do banco, eu não estou a dizer pós-falência, ou não estou a dizer na solução do fundo de resolução, estou a dizer antes disso. Eu acho que o Governador de Portugal teve tempo suficiente para avaliar convenientemente uma situação que era publicamente já uma situação delicada. Não o fez. E fez no verão, pela calada do estio, dizendo às pessoas que não se preocupassem. Quer dizer, nós temos de ter noção. Quer dizer, nós não podemos só culpar o Syriza por dar mensagens que os gregos estão disponíveis para absorver e para acreditar. Quer dizer, um responsável público é na palavra que ele tem uma grande força e uma grande responsabilidade, como o Presidente da República, aliás, costuma dizer. Embora, também, às vezes, a palavra e também no caso do BES acabou por dizer o contrário. Maria Luísa Albuquerque o mesmo. O mesmo. Portanto, eu esperaria, aliás, falando de Maria Luísa Albuquerque, o que eu acho que faria sentido de Maria Luísa Albuquerque dar uma entrevista era para falar dos lesados do BES. E isso a Ministra das Finanças não tem a coragem para o fazer, escudando-se naquela questão que é um problema privado. Não, é um problema público que existe na sociedade portuguesa. Dr. Manuel Monteiro, e hoje Carlos Tavares, o Presidente da CMVM, veio dizer que esta questão do papel comercial era uma questão jurídica, sim, mas era uma questão de pessoas. E muito bem. E muito bem. Não, eu faço minhas as palavras do Raul Vaz. Eu acho lamentável, profundamente lamentável o que está a acontecer e que vem demonstrar que as pessoas mais frágeis, as pessoas que menos têm, apesar de todo o quadro legal que existe de suposta proteção, são pessoas claramente desprezadas na sociedade portuguesa. Há que dizer a palavra, quer dizer, porque se tivessem lá investido 1 milhão, 2 milhões, etc. Agora, gente que investiu, pelo que sei, poupanças da sua vida e poupanças de valores reduzido face a esses montantes e que agora, com toda a sinceridade, querem lá saber se é a CMVM, se é o Banco de Portugal, querem é apenas que alguém lhes responda quem é que me paga. E dizia, aliás, na comissão de inquérito, uma das pessoas que foi ouvida, que no extrato vem o dinheiro que tem aplicado em papel comercial ainda hoje. E, portanto, é um dinheiro que não para existe. Isto, repare, não há vergonha. Que é surreal. Não há vergonha, porque se as instituições públicas servem para isto, porque se não servem nem para isto, então não vale a pena existirem. Meus senhores... E esperemos só, apenas, se me permite, Eugênia, que isto não tenha qualquer episódio menos agradável.
Meus senhores, muito obrigada pela vossa obrigado. presença neste Causa das Coisas, que está de volta, obviamente, para a semana. Foi um gosto estar consigo. Até lá.